Olá, nós estamos começando hoje uma série de matérias para a revista Petros. E, para começar, eu escolhi uma pessoa que eu gosto muito, que além de um profissional muito bom, é um ser humano maravilhoso. Então, qual é a ideia nossa aqui? É falar um pouquinho sobre empresas familiares. A gente sabe que nesse mercado, tanto de postos, quanto de empresas TRR, quanto de as próprias empresas de equipamentos, a gente tem muita empresa familiar. E então a gente quer abordar um pouquinho isso, essa relação crise e empresa familiar. Mas antes eu quero dar uma dica para todo mundo, que é o livro, olha, Empresa Familiar, a importância da gestão de pessoas, que foi lançada pelo Rica no final do ano passado, e que realmente é uma leitura que todo mundo que tem uma empresa familiar precisa fazer, precisa ler, porque tem coisas muito interessantes aqui. Então, Rica, seja bem-vindo e vamos começar. Obrigado pelo convite, pelas grandes palavras do amigo é tudo. E se você quiser, posso lhe mandar os 3 livros para você sortear entre o pessoal aí. Ah, muito legal, vou querer sim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então tá fechado, combinado. Combinado, então. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa relação empresa familiar, né? A gente sabe que muitas empresas começam assim, que vão caminhando, vão passando de geração em geração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto de empresa. E num momento como hoje, que a gente está em crise, como é que ficam essas relações? Isso melhora, isso piora? Vamos lá. A empresa familiar, ela se inicia por um sonho. Esse é o primeiro passo. E quando a gente inicia, na primeira fase, nós escolhemos os nossos sócios. Então, a gente sonha, realiza e depois perpetua o nosso negócio. Quando vem a segunda geração, terceira, que é aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre, todo mundo já ouviu falar, a gente, segunda geração e terceira, não escolheram o sócio, né? Esse é um dos maiores problemas das empresas familiares. Porque a primeira geração, a geração do fundador, é uma coisa que escolher o sócio, é de muita palavra, muita credibilidade, é tudo meio verbal. Aquela coisa do antigo, o pessoal mais antigo vai entender bem, que é o fio do bigode, né? A segunda geração, que é a segunda, porque todos nós construímos a nossa empresa para a nossa família. Eu não conheci nenhum que, ao longo desses 30 anos que a gente vai fazer em agosto, alguém falasse, não, eu construí para vender e só quero... Não. Ele construiu porque era um sonho dele, passou pelas dificuldades, passou pelos problemas e depois ele veio. Então, a empresa familiar é isso daí. Ela vem para a família. E todos nós queremos que a nossa família venha trabalhar conosco. Só que tem um grande detalhe. Nós esquecemos de perguntar aos nossos filhos se eles querem trabalhar com a gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você perguntar aos seus filhos se eles querem ser sócios dos seus irmãos, ou dos seus primos, ou de algum outro. Então, sempre a gente acredita que isso é fácil. E aí começam os grandes problemas. Porque você tem culturas diferentes, formas de educação diferentes. Quando essas pessoas vêm para a empresa, muitas vezes elas não seriam sócios. Eu pergunto aos meus alunos, você seria sócio dos seus irmãos? Eu diria que 80% diria não. E eu também tenho filhos, e já estou com a primeira neta agora, e pergunto às minhas 2 filhas e ao meu filho, vocês seriam sócios entre si? Um fala com ele não, o outro sim, e assim vai sucessivamente. E eu trabalho com isso, eles viram crescendo com isso. Então você imagina, dentro de casa, a resposta é com ele não, com ela sim, e assim vai. Então é difícil você dizer, né? Porque a finalidade da empresa familiar é crescimento, é sonho, é realização e perpetuação. Todos os donos de empresas familiares que eu conheço, independentemente do ramo, dizem a seguinte coisa. O que eu tinha quando eu comecei, o que eu tenho hoje, eu tenho um império. Bom, e é verdade, o cara não tinha nada. Ele conquistou alguma coisa, conseguiu fazer a família dele evoluir, crescer, estudar, e os filhos casarem. Então, para ele é um império, independentemente do seu faturamento. Então, esse é o padrão das empresas familiares. Se você pegar mundialmente falando, inclusive, a história de Walt Disney, de Ford, ou daqui dos Matarazos, essas coisas todas, elas não fogem muito dessas coisas. Sobre a economia, eu digo a seguinte coisa e a gente conversa bastante. Todos eles, ao longo desses anos todos, passaram por muitas crises. Políticas, econômicas, mas crise política, econômica e pandemia junto, nenhum tinha passado. Com certeza. Né?
eles se viram numa forma assim que não sabia, ficaram um pouco, eu diria, como todo mundo, para onde nós vamos, o que isso vai acontecer e como vai acontecer. Bom, no mês de, eu conversando com as pessoas, no mês de março, todo mundo, inclusive eu, ninguém sabia o que fazer e como íamos fazer, porque fechou tudo, parou tudo, e eu recebo como, pago como e o que faço. Eu vou dizer, os donos de empresas familiares, eu vou dizer agora, pelo meu relacionamento com eles, de negócio que eu tenho com eles. Os sérios, e a maioria são, 99% ligam, negociam, falam, estamos com dificuldades, como vamos fazer, o que precisamos fazer. Quer dizer, eu tenho fornecedor, eu tenho funcionário, todo mundo querendo saber o que fazer. Então, quer dizer, é uma coisa que eles estavam preocupados, não só com a empresa, mas com os funcionários e fornecedores. Né? Então, é uma coisa de credibilidade, porque eles acham que essa coisa é um pouco mais séria. Veio o mês de abril. Alguns sentaram, me ligaram, a gente foi conversando com alguns suspenderam, é normal, eu preciso primeiro pagar funcionário, é óbvio, eu também, ninguém discute isso. E como é que nós vamos fazer? O mês de março foi assim, eu não gosto de falar catástrofe, mas foi bem péssimo. Baseado em todos os anos difíceis que se passaram, foi horrível. O mês de abril, alguns começaram a ligar e falaram assim, o mundo não vai parar, eu vou ter que me virar, e eu tenho 30, 40, um dia 40 de empresa, essa empresa eu não posso parar. Como vamos fazer? Tem coisas que precisamos continuar. Então, foram pensando na sua forma de trabalhar, porque essa primeira geração, ela não está acostumada com home office, para eles isso era... Alguns falavam assim, se você falava home office para esse pessoal que tem acima de 70, 80 anos, você falava, o cara não vai trabalhar, isso é coisa que não serve. A parte do sistema, computador, alguns não tinham e-mails, eles tiveram que se adaptar às novas relações que existiam de trabalho, funcionário, essas coisas todas. Começaram a entender as coisas, começaram a se preparar. E a maioria deles começou a entender dizendo a seguinte coisa, provavelmente isso não tem mais volta. Eu tenho que aceitar o que está no mercado, a forma de como vou trabalhar, e aquilo tudo, em relação a sistema, a informação, que eu era contra, hoje eu vou ter que aprender a trabalhar com isso. E uma coisa mais séria, aquela coisa que eu achava que o meu funcionário não ia trabalhar em casa, eu descobri que eles trabalham e trabalham até mais. Sim. Foi muito engraçado. Porque ele falou, os caras estão em casa à noite, estão direto, então a gente sempre acha que eles estão trabalhando. E aqui você tem um horário das 8 às 5, o cara vai embora, você não fala mais com ele. Quando está em casa, você vai falando direto. E aí você não percebe que o horário passou, que as coisas passaram. Então, até eles foram levando um susto, porque de repente eles foram perceber, depois de, a gente falou abril e maio, eles foram perceber que eles estavam começando a se adaptar dessa forma de trabalho. Eles não tinham essa forma de entender, relacionar e conversar via internet, como nós estamos fazendo aqui. Mas como eles mesmos falam, eu tive que aprender, no mesmo momento que eu tive que aprender, nos problemas que eu tive na minha empresa no começo, de ter dívida, de protesto, de perseverança, eu estou aprendendo a me reformular dessa forma. Então, eles estão entendendo que, na forma dele, eu estou falando do fundador, mas aí, porque as outras gerações já estão mais preparadas, que isso é uma coisa que provavelmente não tem volta. Né? Então, eles estão se adaptando, entenderam que a economia vai mudar, o mercado vai mudar, e eles estão se adaptando e saber como vão fazer para sobreviver. Porque, como eles mesmos falaram, quem já passou por guerra, passou por uma série de outras coisas, a gente vai passar pela economia, pela política, pela pandemia e pela recessão. E vão em frente. E estão se adaptando nessa nova forma de trabalho, até porque alguns, com idade, não podiam sair na rua, aquela coisa no começo falava, você não pode sair e tal. Foi o meu caso, porque eu tenho hipertensão, diabetes, quase 3 meses em casa, eu quase morri. O cara que viajava e estava dentro do avião toda hora. E eles a mesma coisa, estavam na empresa viajando e tiveram que se adaptar e entender que o computador hoje é uma grande máquina de fazer negócio também. E descobriram que as empresas tiveram que se readaptar. Delivery, quem tem, internet, venda pelo site, e assim foi o mercado. E eles estão indo. Certo. E você diria assim que hoje, como essa coisa do vai ficar, isso veio para ficar, não vai mudar, realmente as pessoas
Então, se reestruturando para isso, porque eu já ouvi todo tipo de comentário. Então, já ouvi o pessoal que diz que isso não vai mudar, já ouvi o pessoal que diz que daqui 3, 4 meses as pessoas não vão aguentar mais ficar dentro de casa, vão querer voltar a ter o contato do dia a dia. No nosso caso aqui, o pessoal de posto trabalha, tem que sair, o funcionário tem que estar lá, mas tem a parte administrativa que eles conseguem colocar, às vezes, isso de home office. Quer dizer, qual é o cenário disso? Já se falou muito também das empresas dos prédios que vão ficar ociosos, porque os grandes prédios da Faria Lima já estão, né? Não tem janela, vão ter que se readaptar. Como é que é isso? Que futuro é esse realmente que a gente está tendo por aí? Então, eu vou falar pelos que eu conheço, os fundadores que a gente estava falando. Esse pessoal que era contra, a parte administrativa virou home office. Quem tem indústria, fábrica, teve que trabalhar para produzir, para poder receber. Se adaptaram, fizeram toda uma estrutura de protocolo. Alguns conhecem médicos, fizeram protocolos baseados no médico que eles conhecem, como é a melhor forma, porque o fundador tem uma coisa muito boa. O funcionário, para ele, é coisa sagrada. Ele vê essa história, você pode ver que a empresa familiar, muitos deles têm empresa, o funcionário tem 20, 30, 40 anos, né? Alguns ficaram preservados em casa, outros foram trabalhar os que podiam. Então, eles fizeram vários protocolos. Quem tem indústria, coisas que são sistema de TI, uma série de coisas foram para casa, home office administrativo para casa, e eles iam para reunião, algumas coisas específicas, a cada 15 dias marcar uma reunião e ir para o escritório. Eu acho que algumas coisas não vão voltar. Eu acho que hoje as pessoas falam do voltar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, que todo mundo viu, saiu no jornal, e não vou fazer o programa. A XP. Escritórios, não sei quantos andares na Faria Lima, um prédio de última geração, não sei o quê, está devolvendo tudo, vai mudar lá para Sorocaba, onde é o Outlet Santa Catarina, o Outlet Catarina, na Castelo, vai construir um negócio enorme, um heliponto, já tem aeroporto ali do lado, vai pegar os seus clientes daqui, precisa levar para lá, ginástica, piscina, vai ter tudo como se fosse um Vale do Silício lá, estão construindo. Descobriram que é mais barato, podem melhorar a relação com o seu cliente e conseguem, hoje, as pessoas descobriram, esses grandes inchaços que tinham esses prédios maravilhosos, que podem reduzir custos enormes, que antes eram muito gastos, e talvez, vamos chamar assim, talvez repassaram ao meu cliente. Porque hoje o consumidor não tem mais jeito. Ele não vai aceitar gasto muito alto, não vai ter jeito. E o contato, hoje aqui em São Paulo, os restaurantes na cidade de São Paulo, abriram os restaurantes, né? Você tem das 11 às 5, se não me falha a memória. Você pode passar nos restaurantes e ninguém está indo. As pessoas estão com medo ainda. Tem cidades que são malucas, como o Rio de Janeiro, que todo mundo se junta, não vou julgar. Mas as pessoas têm medo ainda, porque isso é uma coisa que você não consegue entender de onde se veio. Porque eu tenho casos que eu conheço, que eles me contam, que uma pessoa pegou, 4 pessoas em casa, uma pegou e 3 não pegaram. Fizeram o teste, ficaram não sei o quê, e nenhuma pegou nada. Então, quer dizer, nem a medicina, acredito eu, não sou médico, mas consegue identificar ainda o que é. De repente aparece remédio daqui, remédio dali, a gente sabe. Então, eu acho que a volta do que era antes, por exemplo, viagem de avião. As empresas hoje descobriram que por aqui é muito melhor. Você não vai pagar avião, não vai pagar hotel, né? E nós estamos fazendo. Antes a gente fazia a nossa reunião ao vivo e a coisa. Vamos tomar um café, estamos aqui. Então, os hotéis estão passando problema sério. Você vê as companhias aéreas aí, a Latam pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos, provavelmente vem para cá. Pelo estudo que fizeram, a Latam vai ser a terceira companhia brasileira depois dessa recuperação, vai ficar atrás da Azul. Primeiro a Gol, segundo a Azul, terceiro a Latam. Os hotéis desesperados. Quem vai fazer turismo no final do ano? Que antigamente, nessa época, as agências de turismo já estavam lotadas. Todo mundo vendendo passagem. Hoje, você acha passagem, se você quiser, para Nova York, para o ano novo, por $325. Então, quer dizer, agora é uma questão de opinião, não acredito que as pessoas vão voltar a ser como eram antes. As empresas não vão voltar a ser como eram antes. Porque hoje elas descobriram que podem reduzir muito o seu custo, reduzindo muito, descobrindo que a internet é uma coisa muito mais fácil. E isso vale também para aquela pequena empresa? Porque uma XP está agora uma empresa pequena. Mas vale para todo mundo, porque é pequena, ela também tem o pessoal interno, se ela tiver a indústria dela pequenininha, com 5, 6 funcionários,
na fábrica, mais 5 lá, quando eu falo, é a pequena, a média e a grande. Porque a grande, o tombo é maior. Então, a pequena consegue se sobressair mais fácil. Mas ela está descobrindo, a gente tem clientes pequenos aqui, pequenos mesmo, eles estão se adaptando e servem porque não tem como fugir. Você não vai conseguir se diferenciar dos outros, porque o home office hoje faz parte do negócio. Você não quer correr o risco de seus funcionários terem coronavírus, o risco além da família, de você pegar, e você corre o risco da Anvisa, ação trabalhista e uma série de outras coisas. Que aí o problema é muito maior. Então, como sempre eu estou falando do fundador, que ele sempre resguardou os seus funcionários, esse pequeno também está sendo resguardado. E ele mais ainda, porque o custo dele é menor, quanto mais ele estiver diminuindo, que antes talvez ele não conseguisse, talvez maior vai ser a lucratividade dele. Quando a gente fala em aproveitar oportunidades, né? A gente sabe que todo mundo fala aqui na crise que surgem as grandes oportunidades. Para a empresa pequena, a gente sabe que está todo mundo com um problema enorme de crédito, as linhas de crédito acabam não funcionando para o pequeno. Como é que as empresas podem, o que o fundador, ou o que a segunda geração, a terceira, o que você tem que parar e pensar numa hora dessa para conseguir, no meio de tanta coisa que você tem que pensar e resolver, conseguir achar um caminho ou uma alternativa, ou de repente até um novo rumo para o seu negócio? Olha, o crédito a gente viu e todo mundo fala, e até estava vendo uma entrevista do Afif Domingos, que o crédito não chegou na pequena e na micro não chegou. O Sebrae tentou, todo mundo tentou, porque aí você vai para o banco fala, pô, você tem uma certidão negativa. Óbvio que a maioria da pequena e média, ela tem uma certidão negativa, ou por imposto, ou alguma outra coisa. Então, e o grande problema aqui é que os bancos não querem dar. Eles querem garantia de 300% e o pequeno não tem. Bom, então esse é difícil mesmo. A gente está até vendo hoje, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tenta passar isso, a Caixa tenta, o Banco do Brasil tenta, mas barra realmente. Então, é um problema sério, né? Você pega, a gente está falando pequeno, você pode pegar salão de beleza, esses restaurantes menores, bares, academias pequenas, indústrias pequenas, quer dizer, essas lojas de bairro menores, elas estão todas com problema. Aqui no prédio onde a gente está, na Paulista, a maioria das lojas fecharam. Tem uma galeria aqui embaixo, 60% das lojas fecharam. São pequenas e microempresas, porque não tiveram crédito, e são empresas que estavam aqui embaixo há 30, 40 anos. O prédio é antigo. Então não conseguiram se reinventar. Porque quando você tem, por exemplo, uma alfaiataria, você vai fazer o quê? Você sabe fazer camisa, calça... É difícil dizer para o cara que tem 40 anos, como tinha aqui, falar para o cara, vai reinventar como? Né? É difícil. Agora, a indústria, ela consegue mexer em alguma coisa. Muitas que tinham começaram a fazer rótulo para álcool gel, começaram de indústria gráfica, a gente tem, olha, aqui não pode entrar, coloque álcool gel, faça isso, olha, lave as mãos. Começaram a desenvolver coisas novas que o mercado ia precisar de sinalizações, começaram a entrar nesse ramo que não tinham. Então, isso vai muito de cada um, daquilo que você pode fazer, né? Porque tem um ditado que dizia que enquanto um chora, eu estou vendendo lenço para que as pessoas estão chorando. Então, a pessoa, ninguém conhece a empresa melhor que o dono. Ele tem que saber, porque você dizer qual é o melhor, o cara, ele vai ter que se reinventar. Eles já descobriram que vão ter que se reinventar. Ou reinventa ou fecha, entendeu? Então, você teve muitas pequenas e médias que não estão sobrevivendo, infelizmente, que essas que são geradoras de renda e emprego, que geram um país que elas vão crescer e podem gerar. Porque a gente falou das grandes, as grandes fazem automatização, resolvem, fala, fica lá, eu vou mandando embora, você trabalha por 10 que eu pago você que se dane. A pequena, ela não tem condição. Então, o governo, infelizmente, não estou dizendo desse agora, eu estou dizendo há 300 anos atrás, nunca houve, se pegar que eu me lembre, uma política específica para a pequena empresa. Nunca. Você tem para as grandes, que dava o BNDES, você pega o dinheiro a fundo perdido, para a pequena não teve. Então, agora viram, por necessidade, enxergo eu, que a pequena e média empresa são geradoras de renda e emprego nesse país. Então, ou elas fortalecem, ou o país vai para o buraco. Você não pode ter 15, 16, 17 milhões de desempregados, porque não adianta eu ter desempregado se ninguém vai comprar. Não adianta eu ter dinheiro, eu não vou arriscar pegar avião se eu não sei se eu vou perder emprego amanhã. Então,
eu vou dizer o que dizia um economista amigo nosso, Guilherme. A gente está empregado e age como desempregado. Porque eu tenho medo amanhã de gastar dinheiro e saber se a empresa vai continuar ou não. Então, eu tenho que pegar e guardar. Quem está empregado segura, não gasta, né? Quem é pequeno e médio e está na rua não vai gastar. Então, você vai falar, vou abrir a economia, mas quem vai gastar? Quem vai comprar? Ajudou os 600 reais? Ajudou muito, senão estaria pior. Então, porque a finalidade eu acho que esses pequenos de bairro, essas pequenas indústrias, esses caras têm que ser fortalecidos. Porque senão a gente não vai sobreviver. Você estava falando do posto de gasolina, que é de bairro, essas coisas. Se esses caras não tiverem um privilégio, que eu digo, de ter mais clientes, o mercado colocar, sair até uma campanha, compre do seu bairro, que eu acho perfeito, e fizeram, eu acho que esse vai ser o grande negócio. Que as pessoas vão se ajudar. Como aconteceu na Páscoa, que fecharam tudo, eu vi uma pessoa vendendo, falando assim, eu preciso sobreviver para pagar meu funcionário. Eu tenho ovo a tanto. E uma semana ela vendeu toda a produção dela. Porque o brasileiro ajuda isso, quer dizer, é uma coisa dele. Então, a pequena empresa, eu acho que ela é do bairro, e acho que aquela história do bairro, ela tem que ser feita. Quem fazia isso muito bem, quem entendia isso muito bem, era o Samuel Klein com as Casas Bahia. Ele só contratava gente da região, gente do bairro, porque aquela pessoa fazia com que os amigos iam comprar lá. Certo. E me fala uma coisa, voltando lá àquela questão do relacionamento dos sócios, né? Hoje, você acha assim, num momento como esse tipo de divergência, ele pode também ajudar a quebrar um negócio? Não, eu diria que eu vou agora dar até exemplos. Porque quando você tem sócio, e depende do sócio, você tem uma discussão muito grande, uma série de outras coisas. A maioria dos que eu estou vendo hoje, os sócios que tinham divergência, que a gente até estava fazendo trabalho de sessão e tal, eu percebi uma coisa muito boa. Aqueles que tinham divergência, que discutiam, que brigavam, mas eles estão se unindo hoje. Você vai dizer, mas como? Porque eles descobriram o seguinte, ou eles se unem ou o negócio deles vai para o buraco. Então, por incrível que pareça, a pandemia nessa área veio para unir, porque eles falaram a seguinte coisa, e eu presenciei um deles falando, porque a gente estava numa reunião, eles falaram assim, se a gente continuar brigando agora, vamos fechar agora, porque é melhor para todo mundo, a gente não vai perder dinheiro. Se a gente continuar brigando, nós vamos perder um monte de dinheiro. Se a gente fechar agora, o dinheiro que perdemos é menor. Então vamos nos unir, pensar o que nós queremos para frente, e aí a gente toca depois. Então, depende muito, porque quando você tem um negócio seu que você gosta, que você tem paixão, você pode ter suas brigas, mas tem hora em que você precisa se unir. E é engraçado, e alguns que eu estou vendo, que tinham divergências grandes, que eram irmãos, com problemas da nora, do genro, da esposa, que falava besteira, que eles estavam em brigas, eles sentaram e falaram, nós vamos nos unir. Então, acho que a sociedade, nessa hora, porque o grande problema da sociedade, muitas vezes, era a divergência, a briga, era preparar a sucessão. Eu estou enxergando que, muitas vezes, nessa hora, essas pessoas, eu achei estranho, se você me perguntasse se iria acontecer um dia, o cara que está com divergências enormes, de repente vai voltar a aceitar, conversar e ficar numa boa, eu diria que a chance disso acontecer é zero. Hoje eu estou vendo que isso está acontecendo com muita tranquilidade, por uma questão daquela paixão que eu tive, do sonho que eu tenho de perpetuar o meu negócio. As divergências estão ficando de lado por uma questão de sobrevivência, primeiro, do negócio, segundo, da família e terceiro, das pessoas que estão comigo ao meu redor. Então podemos dizer que a pandemia teve um lado bom. Não, acho que a pandemia teve muito lado bom. A gente aprendeu a trabalhar, a mexer em coisas que a gente talvez não queria, a uma forma que a gente trabalhava talvez mais aberta, gastava um pouco mais no nosso negócio, podia investir. Hoje você pensa 10 vezes, você analisa muitas coisas que talvez você não fizesse antes. Então, até na minha própria empresa, você tem que pensar 10 vezes o que eu vou fazer, o investimento, como é que faz. E eu tenho empresa hoje que eu conheço que ela está fazendo investimento, porque ela sabe que se ela não fizer investimento, ela não vai sobreviver. Uns estão resguardando, outros falam assim, ou a gente investe ou não vai sobreviver. Até a questão da adequação, né? Tem muita gente gastando muito dinheiro para se readequar o ambiente para poder receber os funcionários de volta, né? E não tem que fazer. Se você não fizer isso, você vai estourar. Então, você tem que reinvestir, entender o seu negócio e talvez pegar o que você tinha em caixa guardado, fala, tem que investir para mudar o meu rumo aqui, para continuar sobrevivendo
e lá na frente eu recuperar. Bom, Rica, acho que era isso. Muito obrigada por essa aula aí de relacionamento. E muito bom saber que o lado positivo é que as coisas estão se ajeitando, que a gente tem esperança aí das empresas não terminarem por uma briga familiar, que acho que é uma coisa muito triste, né, nesse setor. Não, porque a briga familiar é que destrói as empresas. Que nem eu falei, aquela história do pai rico, filho nobre, isso destrói as empresas. Não é mercado, não é governo que destrói a empresa familiar. O que destrói a empresa familiar é a briga pelo poder e o ego dentro da própria família ou as famílias brigando. Hoje, como essa necessidade de sobrevivência, eles tiveram que se unir um pouco mais. Eu espero que isso seja verdade, porque assim as coisas lá na frente fica mais fácil para todo mundo. Porque você preparar a sucessão de uma empresa onde a divergência é pequena ou quase nada é uma coisa. Você preparar a empresa para o futuro, para passar as próximas gerações, a briga é outra e só quem ganha dinheiro é o advogado. Tá, ok, muito obrigada. Obrigada por ter sido o nosso primeiro convidado aqui, a ter aceitado Aninha, participar da nossa... algo que vocês precisarem, conte comigo a qualquer hora do dia ou da noite. Muito obrigada. E o livro eu vou encaminhar para vocês fazer o sorteio. Tá ok, combinado então. Então, olha, para quem está acompanhando a gente, e logo em breve teremos um sorteio dos livros do Rica, tá bom? Obrigada.